Adonai, Burrim Rabaim, sejam bem-vindos à paz do Senhor. Hoje nós vamos ter um shiur, ou seja, uma breve pregação da palavra de Deus. E o texto se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 6, que diz: Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Outra tradução que diz que Deus não te deleitaste com sacrifícios. Deus realmente agrada de sacrifícios? Será que Ele tem prazer em sacrifícios? Será que Ele tem prazer que você coloque uma cruz nas costas e saia caminhando de uma cidade para outra? Será que Deus tem prazer que você suba a escadaria da Igreja do Senhor do Bonfim, suba de joelhos toda aquela escadaria? Será que Deus agrada desses sacrifícios? Será que Deus agrada dos sacrifícios que são feitos na Umbanda, na Quimbanda? Tem Deus prazer na mortandade de animais? Claro que não. E daqui diz a palavra de Deus que Deus não deleita com holocaustos. Holocaustos são ofertas queimadas. Deus não tem prazer em holocausto, porque qual o verdadeiro sacrifício para Deus? Qual sacrifício? Qual holocausto que Deus sente prazer? No Salmo 51, versículo 16, diz que: Pois tu não te comprases em sacrifícios. Do contrário, é um salmo que Davi escreveu, do contrário, eu te daria. Não te agradas de holocausto. Salmo 51, 6. Então, se fosse do agrado de Deus, Davi estaria oferecendo um sacrifício, porque Davi tinha cometido pecados contra o Senhor, né? Ele tinha cometido um adultério, ele tinha cometido um assassinato. Vocês bem conhecem a história. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus, capítulo 9, no versículo 13, ele diz que misericórdia eu quero e não sacrifícios. Jesus citou Oséias capítulo 6, que misericórdia eu quero e não sacrifícios. Matanças de animais para oferendas. Deus não se agrada disso, irmãos. Qual o verdadeiro sacrifício que o homem pode oferecer a Deus? Qual o verdadeiro sacrifício? Está lá no Salmo 51, mesmo o Salmo 51, agora na parte B, que o salmista Davi diz: sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado. Ele usou a palavra shavar, um espírito quebrantado, shavar, ou seja, um espírito esmagado, um coração compungido e contrito. Compungido é um coração que se arrepende, um coração que cometeu algo de errado, mas agora está arrependido, está pesaroso pelo que ele fez de errado. É esse sacrifício que Deus agrada, um coração compungido e contrito. Coração contrito vem do hebraico dakar, coração contrito, compungido, ou seja, um coração esmagado no original, diz. Dakar significa um coração despedaçado. Coração despedaçado. Esse Deus não vai desprezar. Esse tipo de sacrifício Deus agrada. Misericórdia eu quero. Deus quer que você exercita a sua misericórdia. Deus quer que você exercita o amor. O amor
é de todos o maior sacrifício. E Paulo, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas compaixões, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, você tem que apresentar o seu corpo como sacrifícios a Deus. Mas como apresentar meu corpo como sacrifício a Deus? Não fazer a vontade da carne. É uma forma de você apresentar o teu corpo como sacrifício a Deus. Não oferecer o seu corpo à carne, aos desejos carnais. Yetzirah, quando o homem pecou, Adão pecou, passou o pecado para todos os homens. Então, o que surgiu no homem? Surgiu o Yetzirah, que significa a inclinação da carne. Porque quem agora aceitou Jesus não é guiado mais pela vontade da carne, mas é guiado pela vontade do Espírito. E a vontade do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, amor, domínio próprio, resignação, resiliência. Então, sacrifícios a Deus é você renunciar aos desejos da carne, renunciar ao seu eu, renunciar a si mesmo. Aí você está apresentando sacrifícios, apresentando o seu corpo como sacrifícios a Deus. A oração é uma forma de sacrifício. É difícil orar, né, irmão? Tem momentos que é tão difícil orar. Então, esses são os sacrifícios atuais que Deus agrada. E no Provérbios, exercitar a justiça e o juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Exercitar a justiça, ou seja, fazer a coisa certa, andar em retidão, andar em equidade, andar na vontade do Senhor, fazer justiça, não querer agradar o rico em detrimento do pobre, não querer agradar quem tem mais poder, mais influência, em detrimento de quem não tem tanta influência. Isso é fazer justiça, é você repartir em igual. Isso é justiça, é ter o mesmo peso e a mesma medida. 2 pesos e 2 medidas, isso não é justiça. É um só peso, uma só medida. Exercitar vem do hebraico azar, que significa também fabricar a justiça, produzir justiça e juízo. É mais aceitável do que sacrifício. Então, meus queridos irmãos, dos maiores sacrifícios é o amor. Esse é o maior do sacrifício, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, esta é a palavra de hoje, que você possa oferecer seu corpo como sacrifício santo, você possa praticar a justiça e você possa realmente fazer a vontade de Deus e não esses sacrifícios que Deus não recebe, que Deus não agrada. Deus agrada é de um coração humilde, de um coração bonito, é de um coração cheio de paz, de humildade, um coração manso. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então essa é a palavra de hoje, que você possa oferecer sacrifícios de louvores ao Senhor, sacrifícios voluntários de boas ações, de amor ao próximo. Não é aquele sacrifício que o pastor pede na igreja. Deus não quer esse tipo de sacrifício.
Deus não precisa de dinheiro. Deus disse que quando você faz ao pobre, um benefício ao pobre, você empresta para ele. Não é fazer um benefício ao pastor, um benefício à igreja. Ah, estou dando à igreja, estou dando para Deus. Não, você dá para Deus quando dá para um necessitado, para um pobre, alguém que precisa, você está dando para Deus. A igreja sim precisa que você dê também para manutenção. Para manutenção. Mas achar que se você der seu carro para a igreja, está fazendo um sacrifício para Deus, você se engana. Deus não precisa de carro. Deus não anda de carro. Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa do dinheiro é o pobre. Entendeu, meu irmão? Que Jesus possa te abençoar. Que essa palavra possa te vivificar, te despertar, te levar para um lugar alto e sublime, sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Shalom Adonai.